Olá, companheiros e companheiras, mais uma vez ao vivo aqui o Sinasef, fazendo hoje uma importante transmissão ao vivo. Vamos discutir especificamente as intervenções recentes que aconteceram no Instituto Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Para nossa felicidade, contamos aqui com a presença dos reitores eleitos e nós vamos já de imediato passar a bola para eles. Depois nós vamos apresentando de um por um a cada momento que se fala. Eu queria começar com o nosso querido Gariba, reitor eleito lá do Instituto Federal de Santa Catarina. Gariba, como é que se deu o processo? O que é que está acontecendo lá? Como é que foi a participação da comunidade no processo eleitoral? Como foram os debates? Qual a importância de tudo que aconteceu para você chegar a ser o reitor eleito nesse processo aí da sua eleição? Certo. Boa noite, Lobão. Também cumprimento a Meime, o Hugo Manso, o professor Arnóbio. O nosso processo de votação se encerrou com a homologação em 16 de dezembro de 2019, pelo Conselho Superior do Instituto Federal de Santa Catarina. A comissão eleitoral, em fevereiro desse ano, encaminhou todo o processo. Foi uma eleição que teve a participação de 4 chapas. A nossa eleição, além do reitor, também era obrigatório a inscrição dos pró-reitores e diretora executiva. Tivemos 4 chapas. Primeiro turno fomos vencedores, fomos para o segundo turno, recebemos mais de 50% dos votos. A eleição transcorreu de forma tranquila, limpa, legítima, com a participação dos estudantes, dos técnicos e docentes. A partir do protocolo, junto à CETEC, no dia 18 de fevereiro, nós acompanhamos toda a movimentação, inclusive o presidente da comissão eleitoral nos deixava a par a cada semana. Temos que elogiar, inclusive, o trabalho feito por essa comissão eleitoral. No dia 15 de abril é que nós ficamos surpresos quando, dentro do processo eleitoral junto à CETEC, surgiu um outro processo que seria a escolha, a nomeação de um reitor pro tempore. E aí, isso aí nos deixou bastante preocupado, porque nós soubemos que no dia 30 de março, e me parece que isso aconteceu também no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a reitoria, a atual gestão, recebeu uma carta, um ofício da CETEC perguntando se nós tínhamos algum processo disciplinar posto. Bom, tentamos, inclusive, conversar com a própria gestão, né, que estava naquele momento, e não recebemos nenhuma posição. Bom, chegou no domingo, né, nós ficamos sabendo da nomeação do professor Lucas Dominguini, que é atual diretor de Criciúma, como reitor pro tempore. O professor Dominguini conversou com a gente e nós fomos bastante claro que a gente defende, gostaríamos que ele defendesse também o processo democrático e abdicasse dessa nomeação. Foi o que ele fez na segunda-feira e eu recebi hoje, no dia de hoje, a comunicação que parece que a nomeação dele vai se tornar sem efeito. Então, para nós foi uma frustração muito grande ter participado de um momento rico como esse, um momento em que envolveu toda a nossa comunidade e chegar no dia 19, já que dia 18 foi o último dia da reitora da gestão anterior, chegar no dia 19 e não termos o nosso nome nomeado. Eu queria que o nosso amigo Arnóbio também conversasse um pouco sobre essa história que aconteceu simultaneamente, inclusive pela minha portaria,
no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, Nobre, fica à vontade para você também nos colocar os fatos que já aconteceram. Ok. Então, boa noite a todos, boa noite, Lobão, boa noite, professor Gariba, boa noite, professor Hugo, boa noite, Meimilane, é isso? Meimilane, né? Assim, o processo foi muito parecido com o relato do professor Gariba, né? A eleição da gente, ela aconteceu no dia 4 de dezembro, tivemos 3 semanas de ações antes da eleição. A gente percorreu todos os 21 campos do Instituto. Foi uma campanha. O processo não tem mácula nenhuma, mesma coisa. Participamos de 3 debates eleitorais. Fizemos a interpretação em todos os campos do Instituto, os 21. Dia 4 foi o dia da eleição, a gente concorreu, obtivemos 48,25% dos votos. Lá no Instituto a gente só tem um turno, tem 2 turnos. Foi homologado pelo Consup no dia 8 de dezembro, a homologação foi essa. O processo foi encaminhado para Brasília, ainda em janeiro, e a gente começou a perceber que o processo estava muito lento. E, para nossa surpresa, assim como o professor Gariba bem colocou, a gente recebeu a informação que o MEC, pela primeira vez, estava perguntando se o servidor, o professor, tinha alguma medida correcional. No mês de janeiro, foi aberta uma sindicância investigativa em função de um evento que aconteceu na instituição, um evento da Igreja Católica chamado Fé e Política. Nós cedemos o espaço e um grupo desse, né, que trabalha com essa perspectiva de escola sem partido, fez uma denúncia ao Ministério Público e a reitoria abriu a sindicância investigativa. Então, em função da sindicância investigativa, foi na segunda-feira, a gente também já estava percebendo que ia ter um movimento diferente, mas na segunda-feira a gente foi comunicado que o novo reitor da instituição, o interventor da instituição, seria um professor da cidade de Mossoró, que, como o Hugo já falou inicialmente, não concorreu ao pleito, né? E aí, por uma intervenção meramente política, porque eu já sabia, porque está posto em todos os jornais, nas mídias sociais de um parlamentar, essa pessoa foi alçada ao cargo de interventor da instituição. Porque eu não estou chamando de reitor pro tempo, eu estou chamando de interventor, sim. Porque aqui isso aí não passa de uma intervenção. É uma pessoa que não concorreu ao pleito, é uma pessoa que tinha condições objetivas de participar do pleito, porque ele é professor, doutor, então ele podia ter concorrido, e não concorreu porque não quis. E aí foi colocado no cargo como interventor. Então, para mim, não passa do interventor. E foi mais ou menos muito parecida as duas histórias, né? Tem muita coincidência. Eu venho do movimento sindical e Gariba também, né? Acho que deve ter alguma coisa aí nesse meio. Então, o processo está acontecendo dessa forma. É muito curioso isso, e aí eu queria botar agora o movimento sindical na roda dessa conversa. Queria começar com o Meimilane. Meimilane, como é que os trabalhadores do Instituto, você como representante sindical, vê esse processo acontecendo, essa intervenção? O que é que isso tem a ver com a qualidade? Como é que isso ataca os institutos? Fica à vontade, Meimilane. Oi, vocês me escutam bem? Sim? Pode falar. Então, o sindicato do Instituto Federal de Santa Catarina, desde essa notícia, tem se reunido com bastante frequência, porque a gente entende que a do professor Gariba, que foi legitimamente eleito, né, pelo sufrágio universal, consultando todas as categorias, os alunos, os técnicos administrativos, os docentes, a gente entende que esse além de uma afronta à democracia, é um péssimo ensinamento para os nossos estudantes, né? Porque um dos grandes princípios que norteiam o nosso trabalho é a gestão democrática, é a construção da participação coletiva, e quando a gente vê que
e a vontade coletiva não foi acatada, né, isso é muito importante e vem ao encontro do que a gente está vivendo num cenário mais amplo, né, que é de destituição das decisões da maioria em nome de intervenções que julgam-se ideologicamente alinhadas ao governo que está posto. Então, os trabalhadores do IFSC se encontram muito decepcionados e, ao mesmo tempo, muito indignados e já se mobilizando para as lutas que tem por vir. Hoje a gente teve várias reuniões de colegiados e do próprio sindicato, e a gente tem direcionado a escrever inúmeras cartas de repúdio a isso. Então, eu penso que a situação é ruim, mas que nós estamos enfrentando ela como ela tem que ser enfrentada, que é na luta. Obrigado. Hugo, a minha pergunta para você, né? Como é que os trabalhadores do Instituto, eu sei que vocês, inclusive, estão fazendo lá na porta da reitoria uma vigília, respeitando a questão do isolamento, da distância, da não aglomeração, uma resistência, né, toda ela trabalhada com a dificuldade que a pandemia se coloca nesse momento. Então, por favor, Hugo, passa um pouco da história que vocês estão vivendo lá. É isso, Lobão. Veja só, o professor Arnoldo é um homem com 25 anos, 26 anos de Instituto Federal. Professor de Educação Física, extremamente dedicado às suas disciplinas. Arnoldo, inicialmente, foi concursado e lotado na unidade descentralizada de Mossoró, que foi a primeira escola fora de Natal, e logo em seguida veio para Natal e aqui desenvolveu todo um trabalho pedagógico, acadêmico, esportivo, de lazer. Arnoldo fez o mestrado, quero inclusive registrar que fizemos esse mestrado juntos, na Universidade Federal de Santa Catarina, na engenharia de produção. Foi uma primeira experiência nossa em educação à distância, aqui no Instituto Federal, e Arnoldo se qualificou ao longo de todo um processo e foi eleito o nosso diretor-geral há 8 anos atrás, no campus Natal Central. É a escola-mãe da expansão. É o maior campus, um campus histórico que representa toda a tradição do Instituto, uma tradição de 110 anos. E eu quero destacar que, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Instituto Federal tem um peso espetacular. Nós somos um estado pequeno, nós não temos uma tradição industrial, e ao longo dessas décadas todas, o IF sempre prestou um serviço muito qualificado. É muito comum você encontrar no parlamento, você encontrar nas prefeituras, você encontrar na direção de empresas, na direção de sindicatos, ex-alunos da escola técnica. Toda uma geração de pessoas que passaram pela escola, não apenas aqueles que seguiram a carreira tecnológica, mas muitos advogados, muitos médicos, muitos produtores rurais, pessoas que têm um outro perfil, mas que passaram em sua juventude pela escola técnica, pelo Cefet e agora pelo Instituto Federal. Então, foi nesse processo que Arnoldo se construiu como professor, um professor de uma relação absoluta transparência, particularmente com os estudantes, mas também um link muito bom com o técnico administrativo, com os terceirizados. Arnoldo é uma figura que dialoga com os trabalhadores terceirizados do nosso campus como amigos, como cidadãos. Uma valorização muito importante. Então, esse processo culminou quase que naturalmente com a sua candidatura a reitor. E Arnoldo disputou uma eleição com 4 candidaturas, muito tranquilamente. Foi uma candidatura hiper barata, hiper simples. Arnoldo viajou no seu próprio veículo, algumas viagens dirigindo, outras viagens com colegas dirigindo. Nós acompanhamos, de alguma maneira, essas viagens. O Rio Grande do Norte não é um estado grande, mas de Natal a Pau dos Ferros são quase 500 quilômetros de distância. De Natal a Caicó, de Natal a Mossoró, de Natal a Macau, de Natal a Parelhas. Nós circulamos tudo. Fizemos aquela campanha, alguns debates promovidos pelo Grêmio, pela Regife, pelo sindicato. Em praticamente todos os campi aconteceram disputas, com exceção de um campus
de Lages, que não houve nenhum colega inscrito, mas foram 20 eleições para diretorias gerais, em sua maioria com disputas, algumas com 2, com 3, com 4 candidaturas, e a Nobel disputando a reitoria com muito equilíbrio, com muita tranquilidade, com muita qualidade, e venceu o processo. E aí eu quero dar um depoimento que a Nobel vivenciou isso, toda uma geração. Eu entrei no Instituto no início dos anos 90, nós vimos inúmeros colegas disputar eleições. Alguém vence, alguém perde, e a vida continua. O professor Edinaldo Paiva, e perdeu. E não por isso questionou, continuou como professor, foi diretor de uma unidade agora em São Paulo do Potengi, uma carreira belíssima na instituição. O professor Dante, que hoje é um grande teórico que nós temos na educação profissional, um grande formulador de políticas para a educação profissional, o professor Dante disputou a primeira eleição, já pós-expansão, perdeu a eleição, hoje é um grande coordenador do programa de pós-graduação nossa, continuou militando na área acadêmica, contribuindo com a instituição. Então, faz parte do processo. E agora, o que nós queremos é que este processo histórico, há décadas aqui no IEF, seja respeitado. A Arnob venceu, é hora de Arnob administrar. Não vamos aceitar uma intervenção, não é uma palavra do sindicato, isso é uma unanimidade na cidade do Natal, é uma unanimidade entre os estudantes do IEF, é uma unanimidade, inclusive, com notas que recebemos da Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores. Então, nós vamos vencer, nós vamos trazer a Arnob de verdade para a reitoria e imprimir um novo ritmo de construção democrática na nossa instituição. Obrigado, Hugo. Gariba, quando se fala dos institutos federais, dessa rede federal de ensino básico, tecnológico, do Instituto Federal, né, está falando de uma educação de muita qualidade. E se você pegar os indicadores mais positivistas que você tem aí, você vai encontrar resultados magníficos do Instituto. Se você for colocar os indicadores sociais, aí, meu amigo velho, aí vai mostrar que o Instituto Federal está entre as melhores educações do mundo. Então, eu queria perguntar a você o seguinte. Paulo Freire afirmava que democracia e qualidade na educação trabalham juntos. Você, como educador, você, como professor, como é que você vê a agressão? Porque eu acho que você não deve sentir isso aí apenas uma agressão a você, mas uma agressão à educação, uma educação à democracia. Então, como é que você vê esse momento diante de tanto e bom trabalho que o Instituto Federal vem fazendo nos últimos anos no país? Realmente é uma agressão, viu, Lobão? Porque durante a campanha a gente percebeu, e até ontem comentei no live do UBS, né, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a quantidade de alunos que chegavam durante a nossa campanha e diziam, olha, eu gostaria que esse momento tivesse em mais vezes. É importante a gente discutir os problemas do nosso campus, do Instituto, como é que eu entendo a estrutura de um Instituto Federal. Isso não se dá oportunidade em todo momento. Então, os alunos entendiam aquele momento como um momento pedagógico, um momento importante para a construção de uma instituição que se diz democrática e que sempre lutou pela democracia. Infelizmente, nós já passamos por esse momento, claro que eu sou um pouco mais antigo aqui, né? Eu entrei em 89, quando a professora Soni também ganhou uma eleição, era o governo do Fernando Henrique Cardoso, o ministro era o Paulo Renato, e também não nomearam a professora Soni como vencedora daquele pleito. A cicatriz desse momento ela foi muito grande. Eu participava da gestão da professora Soni e eu me lembro e me recordo, né, desse fato que manchou a nossa instituição, era a Cefet na época. Então, para uma instituição que tem 22 campos, que tem 75% de pessoas, né, da família que ganha 1,5 salário mínimo, ou seja, é uma instituição que tem um cunho social importante, a gente fica muito triste com uma situação como essa. Até ontem eu comentava também
que, nesse momento de pandemia, a gente percebe que bom, a gente percebe na população a valorização do serviço público, quer pelo SUS, quer pelo trabalho que está sendo feito pelas universidades e pelos institutos federais, produzindo máscaras, produzindo álcool gel, trabalhando no sentido de esclarecer a população. Então, o serviço público no Brasil, ele estava ameaçado. Infelizmente, por essa pandemia, se está valorizando. E o Instituto, como você bem colocou, tem um papel fundamental, a exemplo do Rio Grande do Norte e outros IFES que estão espalhados em todo o Brasil. O papel social dessa instituição ela é muito forte, e a gente não pode deixar que esse momento exatamente atrapalhe o curso democrático da nossa instituição, que isso será um retrocesso para a nossa instituição. Nós estamos com 20 minutos de live, nós vamos substituir aqui agora o Ítalo, porque até a tradução exige um pouco de trabalho. Ítalo, você vai sair, né? Você vai sair agora e o outro vai entrar no seu lugar, vai ficar esperando. Pode sair, Ítalo. Vamos colocar o outro na sala. Olá, companheira. Agora, então, vamos começar. Alô? Tá me ouvindo? Beleza, então vamos começar. Vamos recomeçar agora. E aí a conversa vai para o Arnóbio, né? Arnóbio, eu vou lhe fazer a mesma pergunta, querido. Nós estamos dentro de uma instituição que não é uma instituição qualquer. Os resultados, campeão de aprovação no Enem, né? Uma das melhores escolas do ensino médio do mundo, está entre as melhores escolas. Educação como Espanha, como Finlândia, como Canadá, fazendo convênios conosco para conhecer esse tal de integrado. Então, tenho certeza que você não sente esse ataque como um ataque a você. Esse ataque é um ataque à democracia, um ataque à instituição. Então, como é que você sente isso? Como é que você, como um educador que né, vê a instituição nesse momento? Como o Hugo bem disse, né, eu sou professor de educação física, então acho que o que faltou para esse pessoal aí é ter participado mais de esporte, né, porque no esporte a gente aprende a ganhar e a perder, né. Eu vou começar só com essa analogia da minha área de conhecimento. Assim, a gente ficou muito triste, na verdade, indignado na segunda-feira, quando a gente soube que todo o processo democrático construído na instituição ao longo desses anos, ele estava simplesmente sendo jogado na lata do lixo, né? Diferentemente do IF de Santa Catarina, a nossa primeira eleição direta aconteceu em 1985, e naquele momento a escola elegeu a professora Luzia França como diretora do campus da ETFER, na época, era ETFER, né? Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Então, de lá para cá se passaram 35 anos, como o Hugo também já colocou um pouco na sua fala, nenhuma ação contrária a que o mais votado da eleição ele fosse alijado do processo, né? E o que a gente percebe hoje na instituição é uma indignação por parte dos alunos, por parte dos professores, por parte dos servidores técnicos administrativos, por parte da comunidade em geral, porque, na verdade, a luta não é do professor Gariba e a luta não é do professor Arnóbio. A luta não é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nem do Instituto Federal de Santa Catarina. A luta é pela democracia do país, que não pode ser simplesmente negada, e a luta é pelas instituições públicas federais do país, as universidades federais, os institutos federais. Eu percebo, Lobão, que uma ação como essa, se ela obtiver êxito negativo, né, que é mostrar aos alunos que a gente pode burlar qualquer ação legítima, né, que isso é uma burla de qualquer ação legítima, isso é apenas um balão de ensaio para que isso chegue a todos os campos do Instituto Federal, é um balão de ensaio para que isso chegue em todas as universidades federais do país. Então, essa luta é muito mais do que a gente pedir que o professor Gariba e que o professor Arnóbio tomem posse.
Essa luta é pela democracia na educação pública federal desse país. Essa luta é muito mais ampla, então as pessoas têm que entender isso. E é importante que as pessoas entendam que é com um contraditório que nós crescemos. A sociedade, ela é plural. Então, na hora que a gente coloca uma perspectiva de uma instituição que ela tem que ter só um pensamento único, isso é um retrocesso, isso acaba dificultando todo o processo democrático de crescimento da sociedade. Então, as pessoas têm que entender que o processo eleitoral é feito dessa forma. Alguns vão ganhar e alguns vão perder. E só para finalizar, a gente tem que perceber que nós somos republicanos, a gente tem que dialogar com todos e todas. A instituição tem que dialogar com o setor, com o mundo do trabalho, tem que dialogar com as outras universidades, os institutos federais, tem que dialogar com o homem do campo, tem que dialogar com todo mundo. Esse é um espaço plural para o desenvolvimento da cidadania. E o que aconteceu nas nossas instituições foi, infelizmente, uma lesa pátria das nossas ações. Os nossos alunos e os nossos professores e os servidores técnicos administrativos foram simplesmente burlados do processo eleitoral. E a gente não pode, de forma alguma, ser conivente com o que aconteceu nessas duas instituições, que com certeza têm, ao longo dos anos, transformado a vida dos nossos alunos. E essa vida e a sociedade se transforma através das ações desse homem, que está na nossa instituição. A nossa amiga Mebilane caiu, mas ela vai voltar, com certeza, ela volta. Essa coisa da internet das nossas casas, que de vez em quando acontece isso. Hugo, aproveitando aqui, então, o seguinte. Primeiro eu quero dizer uma coisa, Arnóbio, que eu vi aqui, eu não acreditei. Eu vi aqui Chilton entrar aqui, Chilton entrou aqui e fez: professor Arnóbio, nosso professor de futebol. Arnóbio, se você conseguiu ensinar futebol a Chilton, se você não é um professor, você é um milagroso, né? Aí, eu vou dizer um negócio, Chilton não jogava nada, tanto é que ele foi pro judô. Você ensinou. Aí não é professor, é milagre, tá? É milagre. Mas vamos lá. Os institutos federais têm cada história para contar, que eu não posso contar aqui agora, não. Mas parabéns pela camisa, a camisa é muito bonita. Hugo, eu queria que você falasse um pouco, querido, sobre essas intervenções e a medida provisória 914. Aquela que tira da gente a autonomia do processo eleitoral, que dá ao presidente da República a possibilidade de eleger quem sequer participou do processo, e o que isso tem a ver, com a nossa instituição. Só um pouquinho. Pode falar. Deixa eu dar uma saída e voltar, tá certo? Eu vou dar uma saída e volta. Pois não, pode fazer. Tá bom. Vamos lá, Hugo. Veja só, eu acredito que Arnaldo tenha lecionado as técnicas do futebol, mas não acredito que Chilton as tenha aprendido. Acho que Chilton é um grande professor e é um músico. Chilton gosta de rock and roll. Aí, na praia do rock and roll, ele se sai bem. Mas veja só, sobre a portaria, sobre a medida provisória 914, qual é a malandragem que está lá posta? Né? Eles querem legitimar pseudo-eleições de algum professor, na medida em que eles estabelecem a lista tríplice, e na lista tríplice, com uma mudança imensa de peso percentual. Hoje, a nossa eleição, 1/3 do resultado é o voto do estudante. Um outro terço é o voto do técnico administrativo. E 1/3 é o voto do docente. É bem equilibrada a votação. Eles mudam na medida provisória para que 70% do peso da eleição seja do docente. E ao estabelecer o instrumento da lista tríplice, o que é que aconteceria, por exemplo, nessa eleição nossa agora do Instituto Federal, que concorreram 4 colegas? O terceiro colocado poderia perfeitamente ser nomeado dentro da lei. E aí não precisaria ser pro tempore. Seria nomeado definitivamente, dentro das regras, que são regras que nós superamos isso. O professor Fernando Haddad, ao propor e ao sancionar a legislação de 2008, aquela legislação que institui os institutos de educação, ciência
e tecnologia neste país, consagrou essa possibilidade do processo democrático se dar com a paridade de 1/3 para cada segmento, e aquele eleito ou aquela eleita ser a nomeada reitor ou reitor. E que nas unidades de ensino, ou seja, nos campi, nós tivéssemos também o processo eleitoral democrático, que a medida provisória também elimina. Portanto, a medida provisória, ela descaracteriza de forma profunda, ela macula com profundidade a escolha democrática dos gestores e faz uma ingerência muito negativa e, como o professor Arnaldo colocou, deseduca a nossa comunidade. Nós estamos trabalhando com uma comunidade que temos estudantes de 14 anos, indo até servidores com 75. Nós somos um mundo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte é um mundo. Está inserido em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Norte. Nós somos 21 unidades de ensino, mas com alunos e alunas que vêm de diversas cidades que não têm ainda o Instituto Federal, e nós precisamos continuar expandindo. E, para isso, nós temos que reafirmar a qualidade da nossa educação, reafirmar o potencial do nosso estudante, do nível médio integrado, do nosso aluno do técnico subsequente, do curso superior, da pós-graduação. Né? A política de extensão do Instituto é muito importante. Na área de Arnóbio, nós temos um campo de futebol muito bom, no nosso campus Natal Central, e tem um projeto lá, chama Projeto Fraldinha. Projeto Fraldinha é aos sábados, a partir das 6 horas da manhã, começam a chegar crianças até adolescentes para a prática do futebol, no nosso campo. O IF Natal Central ele é muito bem localizado na cidade, é muito fácil o deslocamento das pessoas até lá. Meu filho, hoje, um homem de 33 anos, Mário, participou do Projeto Fraldinha quando era criança. É muito interessante. É aberto à comunidade como um todo, não é para filhos de servidores, é aberto à comunidade. E eles praticam o futebol. E o Projeto Fraldinha desenvolveu-se mais, e abriram-se as piscinas, e temos prática de xadrez. Então, é uma instituição que dialoga com a sociedade. Ontem nós tivemos uma live com a professora Mônica Ribeiro, que ela levantou aspectos muito importantes do processo educacional. Nós temos no nosso IEP um curso de pós-graduação em educação profissional que está dando show. Excelentes trabalhos de dissertação de mestrado e teses de doutoramento, dialogando com Gaudêncio Frigoto, dialogando com Marise Ramos, dialogando com Ciavata, dialogando com pessoas que estão pensando a educação profissional na Europa. Nós tivemos um convênio recente do Instituto Federal com a Universidade do Minho, em Portugal. Eu não conheço essa universidade, mas alguns colegas tiveram o prazer de fazer mestrados e doutorados lá, trazendo muita qualidade. Nós temos uma elaboração, nós temos o que dizer para esse país. Se tem uma experiência, professor Guariba, exitosa na educação desse Brasil, chamam-se os institutos federais. Nós não somos melhores do que nenhuma universidade. Nós não somos melhores do que a Universidade Tecnológica do Paraná, do que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do que a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas nós somos muito bons. Nós somos muito bons no que fazemos. Com ênfase ao ensino médio integrado, com 4 anos. Com cultura. Nós temos meninos e meninas que saem do Instituto como grandes músicos, como grandes atletas, grandes produtores culturais. Nós temos cursos de produção cultural, nós temos cursos diversos. Nós dialogamos muito fortemente com a agricultura familiar, com a base da sociedade do Rio Grande do Norte. Nós temos cursos na área de turismo, de logística, de mecatrônica, de eletrônica, de mecânica, que é a minha área. Nós temos diversas possibilidades. A nossa informática é muito boa. Nossos companheiros da TI são excelentes. Ontem, eu não lembro, acho que foi a companheira de Minas Gerais aqui falando, citou o nosso sistema de operação, o SWAP, que está migrando, algumas universidades, alguns institutos estão solicitando. Então, é esse fazer pedagógico que está sendo ameaçado, Guariba. Mais do que a posse de um colega eleito, eles estão maculando a nossa instituição. Eles estão querendo rasgar o que de melhor nós temos. Então, nós estamos sendo atacados não pelas nossas imperfeições. Nós não estamos sendo atacados porque temos alguns aspectos ainda a melhorar. Nós estamos sendo atacados no que de melhor nós fazemos, que é essa relação direta com a juventude, com as famílias. Agora, no isolamento social,
nós estamos produzindo máscaras, nós estamos produzindo álcool em gel, nós estamos fazendo isso no país inteiro. Nós estamos arrecadando alimentos. A professora Antônia, que é até ontem diretora do Campus Paulo dos Serros, pegou todos os alimentos que tinha na instituição, a instituição produz mel e tal. E no primeiro gesto, assim que foi decretado o estado de isolamento, ela levou os alimentos que tinha na instituição para o Hospital Regional do Paulo dos Serros, num gesto bonito, simbólico, não eram tantos alimentos assim, mas de diálogo com aquelas pessoas que estão. E é essa escola, uma escola que traduz um pensamento gramsciano de uma escola cidadã, de uma escola integrada, uma escola que rompe com a dualidade da educação brasileira, que nós precisamos aprofundar. Então, para isso, a democracia interna, o respeito às regras é fundamental. Nós não podemos começar uma partida de futebol, Lobão, dizendo, se a bola entrar, é gol. E no meio do jogo, o juiz geral diz, pessoal, mudou a regra, agora bola na trave também é gol. Aí não vale, porque aí o time adversário meteu 3 bolas na trave, aí tá 3-0. Não, a regra é que a bola tem que entrar. Então, pactuou, vocês vão praticar. Então, a regra da democracia é muito importante, porque ela é pedagógica. E é isso que nós estamos a exigir. Obrigado, querido. Memilani? Lobão, só um pouquinho. Pois não. Eu posso complementar a fala do companheiro Hugo Manso com relação à medida provisória 914? Desculpe, Mene. Pode ficar à vontade. Não, é só porque a justificativa da nomeação de um reitor pro tempore, tanto aqui quanto no Rio Grande do Norte, o primeiro item fala exatamente da medida, o artigo 7º da medida provisória 914. Só que eu e o professor Arnóbio, nós fomos homologados antes dessa lei, antes dessa medida provisória, desculpe, antes da medida provisória. Então, o nosso processo não foi baseado nessa medida provisória. E o artigo 7º fala dos 2 aspectos que você pode designar um reitor pro tempore na vacância do cargo, que não é a situação atual, nem aqui, nem no Rio Grande do Norte, e problemas no processo eleitoral, que não houve nem aqui, nem no Rio Grande do Norte. Então, é um equívoco da CETEC quando coloca isso para justificar a nomeação de um pro tempore. E a outra questão é relacionada o professor Arnaldo disse que tem uma comissão de sindicância, foi instaurado um PAD, no início desse ano, fruto de uma comissão também de sindicância, mas isso também não é impeditivo para que a gente fosse nomeado. Isso tem que ficar bem claro, porque, principalmente aqui na mídia, se coloca muito essa questão, mas está respondendo um PAD, tem que esperar esse PAD terminar. Então, eu queria esclarecer esse ponto, obrigado aí pelo complemento dado aí. Beleza. Memilani, eu queria colocar você nessa discussão sobre essa medida provisória. O que é que significa a democracia para os institutos? Qual a relação que existe entre essa democracia e a qualidade? E que, apesar de todos os limites que nós podemos ter, esse ataque a essa escola significa um ataque à classe trabalhadora, aqueles que efetivamente usam dessa escola como instrumento para a realização de sonhos, para a construção de novos espaços da sociedade. Esse ataque também é um ataque à classe trabalhadora? Com certeza, sem dúvida. Os institutos federais, principalmente após essa expansão que aconteceu na última década, possibilitou a entrada de inúmeras pessoas, filhos da classe trabalhadora, que jamais teriam a possibilidade de acessar um ensino público e com qualidade, Qualidade que eu digo no sentido de, eu principalmente que lido com turmas de proeja, a gente vê na fala dos alunos, é muito recorrente, eles narrarem que nunca antes tinham estudado numa sala de aula com ar-condicionado, nunca antes tinham estudado numa escola com biblioteca, nunca antes haviam estudado numa escola limpa, com banheiros limpos. Então, a gente vê que, sem dúvida, a gente tem muitas coisas a melhorar, e isso tem uma relação direta com os investimentos em educação,
mas, sem dúvida, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica permitiu que muitos filhos da classe trabalhadora acessassem esse ensino, né? E a discussão também que permeia essa questão da democracia, né, dentro da instituição, tem um pano de fundo mais amplo, sem dúvida, que é a gente vive atualmente uma crise estrutural do capitalismo, né? Então existe uma necessidade de um recrudescimento do Estado, uma diminuição dos investimentos em saúde, educação, para poder honrar uma dívida, né, que consome quase metade do nosso orçamento, né? Isso fica evidenciado pelos estudos da Maria Lúcia Fatorelli, que é a cabeça do movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, a gente vê que, nesse momento, a tentativa é diminuir os investimentos que já não são suficientes na educação, mas a ideia é poder capitalizar esses investimentos, então, nos juros e amortização da dívida. E uma via de fazer isso é alterar a democracia interna das instituições, porque fica muito mais fácil você controlar os ânimos, né, das pessoas que não aceitam os cortes, por exemplo, como vem ocorrendo, no momento que você coloca um interventor e uma pessoa que tem uma relação direta e que, no entanto, obedece às ordens que vêm de cima e abafa os movimentos que surgem no interior da escola, reivindicando esses investimentos e as situações, né, do cotidiano que poderiam melhorar em função de mais investimentos, né? Então, não é à toa que esse tipo de ataque acontece de forma incisiva na rede federal e toda uma espécie de depreciação do serviço público de modo geral, né? Obrigado, querida. Olha, uma declaração muito bonita aí de uma pessoa que morou em favela, que foi aluno do Instituto Federal e que usufruiu desse momento importante. Nós já vamos para 42 minutos de live e, mais uma vez, vamos fazer a troca aí. Tony, a coisa passa rápido. Então, a Tony vai sair e vai entrar de novo o Ítalo. Já vão em 42 minutos, rodízio de 20 minutos para cada um companheiro. Então, Tony, pode sair aí e o companheiro entra lá. Nós temos já está posto aí. Já está posto aí. Vamos lá. Vamos recomeçar. Eu queria, o Guariba, que você colocasse para a gente uma coisa que, para mim, foi muito forte. Por exemplo, pessoas que foram nomeadas, inclusive, por esse governo para ser reitor pro tempore, recusou. Eu não vou nem citar o nome para que você cite o nome dessas pessoas, que eu acho que é importante, né? Porque isso registra um reconhecimento à democracia, né? E eu queria fazer um registro muito importante. Eu faço movimento sindical estudantil desde a década de 70, e a minha primeira greve aconteceu em 1978, quando eu fiz a primeira greve, foi exatamente para defender que o eleito fosse empossado. Primeira greve de estudante que nós fizemos na nossa história contra a ditadura militar naquela época. Então, a ditadura gosta muito disso. Eu queria que você relatasse esse fenômeno, o fenômeno do apoio que as pessoas estão lhe dando, o apoio que você está vivendo nesse momento, e essas posturas de pessoas que foram nomeadas a não aceitar. Gostaria que você relatasse isso para a gente. Sem dúvida. Antes, eu só quero mandar um abraço para o companheiro Edinaldo. Edinaldo, um grande abraço, passou ali, participou. E também responder a pergunta da Nina Maria sobre o CONIF. Conversei hoje com o professor Jadir, que é presidente do CONIF, e deve sair uma nota do CONIF defendendo o processo democrático. Isso foi palavras do professor Jadir. Com relação a esse... Só um registro que o CONIF foi convidado aqui durante toda a semana para participar dessa live conosco. A gente fez um esforço para que ele estivesse aqui conosco. Infelizmente, não deu. Certo. Então, pode continuar. Bom, então, com relação ao processo que aconteceu no Instituto Federal de Santa Catarina, com a nomeação do professor Lucas Dominguini, que ele é diretor de Criciúma, não participou do processo eleitoral,
inclusive ele estava no Consulp, ele é representante dos diretores no Consulp, no Conselho Superior do Instituto Federal, e homologou no dia 16 a nossa vitória na eleição para reitor. E conversando no domingo, ele entrou em contato, disse, olha, eu fui sondado, devo ser provavelmente o pro tempore, o reitor pro tempore. Eu sugeri a ele que conversasse com a equipe toda, né, a nossa equipe, que foi vencedora do pleito. Conversando com ele, a gente fez a análise de que, nesse momento, ninguém, né, nós não tínhamos nada contra ele ou contra ninguém, mas a gente ia defender o nosso direito legítimo de tomar posse, de ser nomeado. E sugerimos a ele que ele abdicasse. Então, ele, na segunda-feira, se não me falha a memória, ele publicou uma nota dizendo que abdicava em detrimento do reconhecimento da nossa vitória e do processo eleitoral, né? Eu cumprimentei por essa ação, porque eu entendo que o processo democrático ele foi limpo, não houve problema nenhum relacionado à questão eleitoral, né? Tanto é que não houve nenhum questionamento sobre a nossa vitória, né? E volto a repetir, a Comissão Eleitoral ela também fez um trabalho formidável, não faltou nenhum documento à CETEC, então não tinha nenhuma pendência. Então, a posição do professor Lucas é louvável, elogiamos esse posicionamento, tanto é que hoje, né, o Instituto ele não tem reitor, né, ele está acéfalo. Quem está à frente da instituição é a diretora executiva da ex-reitora. É isso. Obrigado, querido. Hugo, nessa direção, você já relatou um pouco aí, você tem falado um pouco muito do apoio da sociedade do Rio Grande do Norte ao processo, porque a nossa instituição é uma instituição da sociedade, é uma instituição do povo. Então, o povo participar desse processo tal, é muito importante. Você está falando aí da resistência que vocês estão desenvolvendo lá. Então, eu queria perguntar se a Arnob teve problema, teve que sair. A pergunta é a seguinte: esse apoio tem sido importante na luta pela resistência que o reeleito seja empossado? Como é que você vê isso, querido? Seguramente. Veja só, nós temos hoje duas ações que foram impetradas, uma ontem, outra hoje, em defesa da volta da posse do reitor eleito, contra a nomeação do ministro, do interventor. E essas duas ações são duas ações populares que foram entradas aqui em Natal, elas serão julgadas pelos juízes federais aqui do estado do Rio Grande do Norte. E a opinião pública ao nosso lado, quer dizer, o peso institucional, a história do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós acreditamos que vai pesar bem, vai ajudar muito ao desfecho desse processo. Nós sabemos, evidentemente, que tem uma disputa nacional muito forte, que nós não estamos tratando apenas do caso do IF do Rio Grande do Norte, do IF de Santa Catarina, do Cefet do Rio de Janeiro, que também está sob intervenção, mas nós estamos tratando de um modelo educacional para o país. E, portanto, se reveste da mais alta importância a presença do professor Guariba, a presença do professor Arnóbio à frente das suas instituições, que é o desejo, a expressão legítima de um processo que se deu por anos. Tenho certeza que o professor Guariba não foi eleito reitor do Instituto de Santa Catarina por conta de um debate de última hora. Arnóbio não foi eleito por conta de uma viagem que fez até Macau e conquistou a mente, os corações daquelas pessoas de Macau. É evidente que é um processo. Arnóbio é diretor do maior campus do Instituto Federal por 8 anos. Tem uma história, tem uma gestão. Outros diretores, nós somos uma equipe. O professor Edinaldo Paiva, que entrou agora há pouco, eu quero mandar um abraço para Edinaldo. O professor Edinaldo Paiva é um homem
é que quando eu entrei no Instituto, ele era o presidente da Associação dos Servidores, a nossa ACIF hoje. E é um homem que ensinou muito a todos nós. Depois ele chega a ser diretor do Sindicato Nacional. Nós somos da mesma gestão do Sinasef. Na época era presidente, Edinaldo era o presidente, eu era o vice. Lá no final dos anos 90, Edinaldo foi para o Sinasef Nacional, Edinaldo desenvolveu toda uma carreira, fez um doutorado já maduro, já não era mais um garoto, fez um doutorado no Rio de Janeiro, vai para a direção nacional do Sinasef, encontra-se com a professora Antônia, uma pedagoga nossa, forma um casal militante muito bonito, e os dois se constituem diretores de campus, Antônia em Paulo dos Serros, Edinaldo em São Paulo do Potengi, e é esse produto de anos, de décadas, que elegem Arnóbio. Arnóbio não é reitor por ele, Arnóbio é reitor do IF, dos nossos estudantes, das nossas estudantes, do ex-aluno. O ex-aluno vibrou com a vitória de Arnóbio. Eu costumo dizer, eu não sei qual é a sua opinião, Lobão, Guariba, Memiliane, mas eu costumo dizer que o ex-aluno ele gosta mais do Instituto até do que, às vezes, o aluno. Porque o ex-aluno, já mais amadurecido, ele vê como foi importante na vida dele aquela passagem de 3, 4, 5 anos no Instituto Federal, na Escola Técnica Federal, seja de qual estado for. Então, a vitória de Arnóbio foi uma coisa muito bonita, uma coisa coletiva, que participaram diversas pessoas, diversas experiências, Grêmio, Recife, sindicato, associação, jovens, pessoas mais maduras, e o professor Lito, que era o reitor à época que concorreu conosco, também fez uma campanha política. E hoje todos, eu diria que 90 e tantos por cento que hoje estão absolutamente convictos da importância, da necessidade das regras serem cumpridas. Não porque é Arnóbio, que Arnóbio seja o queridinho. Arnóbio é o nosso queridinho, Arnóbio é muito bom. Mas nós estamos defendendo um processo que envolve centenas, milhares de pessoas. Dos nossos alunos da educação à distância, das nossas professoras, do nosso pessoal de cultura. É um conjunto, é uma instituição muito plural, muito rica. Esse depoimento desse aluno agora há pouco, acho que ex-aluno até, falando que foi aluno do Instituto, acho que de Santa Catarina, nós recebemos todo dia. Eu encontro com pessoas na periferia da cidade, na Praia da Redinha, no interior do estado, e quando eles... Professor, você é professor, principalmente as mães, é impressionante. Hugo, você é professor do Instituto? Sou. Ah, eu tenho uma ideia, meu menino gostou tanto, deve ter sido seu aluno. Aí eu digo, ele fez o quê? Ela disse, geologia e mineração. Eu digo, geologia, não foi meu aluno de sala de aula, mas eles acham que foram os nossos alunos. Porque eu sou professor do IF, não é porque eu sou da mecânica. Eu sou do IF, então, chama a gente de professor com o maior carinho, mesmo sem ser aluno de sala de aula, né? Então, essa instituição que nós estamos defendendo, é essa educação, que tem a ver com a nação, tem a ver com o modelo de país que nós queremos. Nós temos que incluir cada vez mais centenas de milhares de jovens nessas escolas. Essas escolas precisam crescer mais. E elas só crescerão se as regras forem mantidas. Aquilo que eu falava, Guariba, sobre a história do jogo, o combinado no início do jogo é a bola entrando ser gol, né? Então, na eleição de vocês, a sua e de Arnóbio que votou aqui, o combinado era o quê? O primeiro toma posse. Foi assim que nós nos inscrevemos, não é? Quem tiver mais votos toma posse, será o reitor. Aí a portaria veio depois, ela não pode mudar a nossa eleição. A medida provisória, ela vem 20 dias depois da nossa eleição, aqui em Natal. Então, nós queremos a regra do jogo que nós jogamos, do pacto que nós pactuamos, do compromisso que foi vivenciado. Porque, senão, Arnaldo falou isso agora há pouco. Que modelo de sociedade nós vamos ensinar aos nossos alunos? Faz um arrumadinho que você vai se dar bem. Nós não queremos isso. O que é que nós dizemos para os nossos alunos, para as nossas alunas? Estude, se qualifique, que você será reconhecido adiante. Leia. Leia é muito importante. É isso que a gente faz. Se dedique, proteja agora os seus idosos, faça o isolamento social, porque você vai ser recompensado adiante. Fique 1 mês, 2 meses mais recluso, porque a saúde do país, do planeta, agradece. É isso que nós estamos dizendo. Isso é muito bonito. Então, para eu dizer isso para o meu aluno, eu tenho que dizer também que aquele jogo que ele jogou em dezembro tem que ser concluído. E a conclusão só se dará com a posse efetiva do professor Arnóbio, do professor Guaíba, do
do colega, que não me lembro agora o nome, lá do Cefet do Rio de Janeiro, e tudo mais. A Nobre voltou aí, viu, Davi? Beleza, já botei Arnóbio na sala. E vamos começar por ele. Arnóbio, eu sei que você teve que beber água, porque aquela história de botar Gildo para jogar bola é difícil mesmo, né? É muito difícil. Mas me diga uma coisa, Arnóbio. A gente tem assistido muito apoio da sociedade ao resultado do processo, até mesmo pessoas que não votaram em você, mas que lutam para que o respeito seja feito em função da defesa da democracia do Instituto. Qual a importância desse apoio, qual a importância dessa movimentação? Não digo para a sua posse, mas eu digo para o Instituto Federal, para que o respeito a uma instituição que tem um trabalho de qualidade prestado à sociedade continue no seu ritmo normal. Como é que você vê isso, querido? Olha, primeiro que a gente entende que as pessoas percebem que isso é uma afronta a qualquer ação contra a nossa instituição, né? E aí você ter, como a gente já recebeu, o professor Gariba mais ainda, né? Eu não tive essa possibilidade, mas a professora Consuelo, não foi? Ela está nessa ação também junto com ele pela posse lá em Santa Catarina. E é importante que a gente tenha pessoas que não votaram na gente envolvidas nessa ação. E a gente entende que as pessoas estão nessa perspectiva porque elas entendem, né, de que a não legitimidade de uma posse de uma pessoa que não passou pelo processo eleitoral, de uma pessoa que não vivenciou todo esse processo, mesmo tendo a condição de ser, né? É bom que a gente coloque isso, que o professor que hoje está à frente da instituição, ele podia ter sido candidato, não foi. Então, a comunidade está se sentindo lesada por isso aí. Então, por isso, tanto o apoio das pessoas, né? E pessoas que pensam completamente diferente do que a gente pensa. Também diferente do que a gente tem em concepção de sociedade. Mas elas estão indignadas com o que aconteceu na nossa instituição. Elas estão indignadas porque, mesmo pensando diferente da gente, elas sabem que isso vai afetar diretamente a vida dessa instituição. E isso, eu vou repetir, isso é um crime contra a formação integral dos nossos alunos. É mostrar aos alunos que se a gente perder determinada coisa, a gente pode burlar isso aí. E com isso a gente pode se dar bem na frente. Então, quem está fazendo isso com a nossa instituição, tá? A começar lá pelo Palácio do Planalto, passando pelo Ministério da Educação, passando pelas pessoas, né, que se colocam como interventores, isso é muito feio. Isso é muito feio. Então, isso é depõe muito ruim contra a instituição. E outra coisa, como é que a sociedade vai enxergar essa instituição? Olha aí, a sociedade está dizendo, poxa, se os caras conseguem burlar até a eleição de um diretor, imagina as outras coisas dentro dessa instituição, como é que elas acontecem. Tá? Então, isso é muito forte, tem um significado muito grande isso. Fazer com que eu e o professor Gariba não tomemos posse é um atentado contra a democracia, é um atentado contra os institutos federais, é um atentado contra a escola pública e é um atentado contra o processo educativo dentro das nossas instituições. Então, há uma série de elementos, né, negativos que passam para a sociedade. Então, é por isso a indignação das pessoas que, mesmo não tendo votado em mim, mesmo não tendo votado no professor Gariba, elas estão nessa luta em defesa da nossa instituição. Até dei um exemplo ontem, né? No condomínio que eu moro, aquela listagem do abaixo-assinado estava rolando. Mas nem foi eu, nem foi minha esposa. Eu não tive nem tempo de mandar isso aí. Estava rolando aqui no condomínio. As pessoas dizendo, não, vamos assinar, vamos assinar. E muitas delas nem me conhecem. Então é algo que está ganhando uma repercussão muito grande. E é importante porque esse trabalho, essa defesa que nós estamos fazendo, vai refletir diretamente na rede de educação tecnológica
e nas universidades federais do país. Então, às vezes, espero que no final dê tudo certo, porque vai ser um tiro no pé de quem fez essa tipo de ação contra a soberania da democracia das nossas instituições. A gente vai agora para a última rodada, nós estamos chegando a 1 hora de live, na verdade fizemos 1 hora de live agora, vou pedir ao Ítalo para ficar aqui até o final mesmo, né? Que essa última rodada, eu queria que vocês fizessem a última fala, já agradecendo aí a quem nos assistiu, e eu queria chamar a atenção, foi um número razoável de pessoas que assistiu a gente, que compartilhe a nossa live no seu Face, que atingirá mais gente ainda. Então, é importante o compartilhamento, é importante que as pessoas, né, possam efetivamente fazer com que mais gente possa nos assistir, porque isso está aqui colocado, é uma defesa da educação, é uma defesa, né, do serviço público. Eu queria pedir desculpa ao professor Maurício Mota, lá, diretor eleito do Cefet Rio de Janeiro, que faz parte da nossa rede, que nós, do Sindicato Sinazep, representamos, e que nós não conseguimos entrar em contato com ele para colocar ele aqui na nossa live. Então, queria que vocês ficassem à vontade, e aí os dois reitores eleitos, começar por Gariba, fique à vontade, Gariba, para você fazer a sua saudação final, a se dirigir às pessoas que estão participando desse movimento, para que você possa efetivamente colocar aquilo que você acha que tem que colocar para fora. Fique à vontade, querido. Primeiramente, quero agradecer esse espaço, é muito importante porque é a chance que a gente tem até de esclarecer muitos fatos que surgem nesse momento. Infelizmente, a gente tem que lidar com outros aspectos, outros campos, né? Jurídico, por exemplo, de um processo em que participamos e foi legítimo. Eu até destaco que era até emocionante de escutar estudantes dizendo assim, nunca votei na minha vida, vou votar pela primeira vez. Estou participando pela primeira vez de um processo. Então, isso cada vez mais nos deu força nesse processo todo de escutar apoio de pessoas que, mesmo que não nos apoiaram, estão defendendo esse processo democrático. Como vocês bem disseram, não é questão do professor Arnaldo, não é questão do professor Gariba, é uma questão de autonomia institucional e de defesa da democracia. A nossa instituição, ela possui, aliás, o Brasil, né, tem desigualdades sociais muito grandes, e uma instituição como a nossa, né, que está aí ramificada por todo o estado, quer no Rio Grande do Norte, quer em Santa Catarina, a importância dessa instituição ela é muito grande. E a gente não pode deixar de lutar por essa instituição. Eu queria, mais uma vez, agradecer várias pessoas, colegas nossos que participaram, é claro que a gente não vai nominar a todos, né, mas queria destacar aqui o aluno que vocês falaram, que foi ex-aluno, o Moisés, hoje é nosso colega, ele é técnico administrativo lá do Campo Xanxerê, e foi nosso aluno lá no campus Florianópolis, e hoje é nosso colega. Então, muitas vidas, né, a gente percebe que muitas vidas passaram pelos institutos federais, pelas escolas técnicas, Cefetes e institutos federais, e a gente enche de orgulho quando a gente recebe o retorno dessas pessoas, qualificando o nosso trabalho, qualificando o trabalho dos nossos colegas técnicos administrativos, qualificando a importância de uma instituição como essa. Queria mais uma vez agradecer e me coloco também à disposição. Muito obrigado. A gente está aqui com a Tauni, então vamos descansar um pouco o Ítalo. Ítalo, muito obrigado, né? Foi um prazer. A Tauni vai terminar, eu vou botar ela na sala. Pode sair, querido. Você é bem-vinda, companheira. Vamos lá, vamos terminar agora. Então, a mesma coisa para você, Arnaldo. Fique à vontade para fazer aí as suas considerações finais e que você possa se dirigir aí para o conjunto dos estudantes, professores, servidores técnicos administrativos do Instituto Federal. Uma marca da nossa escola é a quantidade imensa, né, de professores técnicos administrativos que passaram pela nossa escola, né? Eu sou um deles. Eu fui aluno,
na época, Escola Técnica Federal de Sergipe, e hoje sou professor do Instituto Federal da Paraíba. Então, é uma história muito interessante, são muitos. Eu queria, Arnaldo, que você ficasse à vontade para fazer essa saudação. Você foi aluno de Nilo Peçanha, né, Davi? Fui aluno de eletrotécnica. Você foi aluno de Nilo Peçanha, provavelmente. Então, primeiramente, eu queria agradecer a essa oportunidade, né? A gente não tem muita oportunidade na mídia formal, e a mídia alternativa ela é um canal importante para a gente possa estar mostrando à sociedade o que verdadeiramente está acontecendo. Então, isso é muito importante. Segundo, eu queria dizer ao professor Gariba, e espero que nós possamos, em breve, estarmos lá sentados lá no CONIF, defendendo essa rede e mostrando ao país qual é a pujança dessa rede de educação profissional do país, né? E queria me dirigir aos nossos queridos alunos, aos nossos professores, aos nossos servidores técnicos administrativos, e dizer que, apesar do cansaço, apesar do sentimento de indignação, de injustiça, de tristeza, que fomos acometidos na segunda-feira, cada vez mais que a gente entra nas redes sociais e a gente vê depoimento de alunos, que foram nossos alunos. Eu tenho um aluno, Lobão, que foi meu aluno com 8 anos e hoje é servidor da instituição. E aí, quando eu vejo o depoimento desses meninos e dessas meninas que passaram lá na educação infantil ainda, comigo, e hoje são professores da escola, e vejo os depoimentos, isso cada dia me dá mais vontade de lutar. E não é uma ação como essa, antidemocrática, que tenta tirar a soberania e a autonomia dos institutos federais e vão nos deixar calados. O Instituto Federal é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Ele vai mostrar que ao final as instituições públicas federais, as universidades, os institutos federais, vão sair muito mais fortes. Querem nos dar uma rasteira. Mas esse movimento que foi feito no Instituto Federal mexeu com a nossa comunidade. E a nossa comunidade está dando resposta nas redes sociais. Por isso eu termino mostrando minha camisa aqui, ó. Tira a mão do meu Cefete, do meu IF, opa, esqueci. Tira a mão do meu IF. Não vamos deixar com que ninguém, absolutamente ninguém, entre pela porta dos fundos e tome o lugar dos reitores eleitos democraticamente. Obrigado, companheiro. Para a gente foi uma honra a participação de vocês dois aqui. Se não se filiaram ao sindicato, já se filie, preenche a ficha de filiação. Vamos fortalecer essa rede, fortalecer nosso trabalho de classe, fortalecer a nossa instituição. É muito importante para a gente. Então, vamos fazer a saudação agora final dos representantes dos sindicatos. E aí, um chamamento tanto da Memilane como do Hugo a essa luta tão importante, que é a luta pela democracia, pela posse do eleito. Então, vamos começar com Memilane. Memilane, fique à vontade para fazer esse chamamento para a sua base, para fazer com que o conjunto dos trabalhadores, dos estudantes, possam, junto conosco, garantir a democracia e a posse do eleito. Liga o microfone, Leila. Liga o microfone, Leila. Agora. Então, pessoal, conclamo a todos os colegas a gente participar ativamente nesse processo de pedidos, né? Nesse momento que estamos em isolamento mais nas redes sociais, mas se for necessário, faremos isso fisicamente, a posteriori. Mas eu conclamo os colegas, então, para que a gente faça a defesa da democracia no Instituto Federal de Santa Catarina. Para que isso não se perca, porque no passado a gente já vivenciou, né? Eu pessoalmente não vivenciei, mas no passado aconteceu de nós não podemos definir quem seriam os nossos gestores. Então, a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar e o horizonte é a democracia sempre.
Está desligado seu microfone, Lobão. Já falta a sua saudação, Hugo. Então, eu queria que botar você nessa saudação final, falando aí para a gente, né, essa resistência que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, e que você chame, né, o conjunto dos servidores, professores e técnicos administrativos, de mãos juntas, está nessa luta para que reitor eleito, reitor empossado. Lobão, duas preocupações fundamentais. Você usou o termo de mãos juntas, né? Nós gostamos de usar aquela ideia de ninguém solta a mão de ninguém. Neste momento, sem poder segurar, Guaíba. É doloroso eu não puder dar um abraço em Arnóbio. Desde segunda-feira que eu estou com vontade de dar um abraço em Arnóbio. Mas não dei, porque nós não podemos dar esse abraço em nome de um isolamento social muito importante. Minha companheira está aqui ao lado, ouvindo a live. Ela é servidora pública da Secretaria Estadual de Saúde, é psicóloga, é sanitarista, e está enfrentando isso com muita coragem, muita disposição, mas estamos com medo, é óbvio que nós estamos com medo. Nós temos que temer o vírus, porque nós entendemos de ciência, nós somos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o chamamento que nós estamos fazendo, Lobão, é com muita responsabilidade. Nós não estamos chamando o conjunto dos colegas, nós estamos fazendo uma escala. Eu estou chegando sempre cedo, eu gosto de acordar cedo, então a gente faz uma escala, ficamos algumas pessoas das 7 da manhã às 10, algum outro grupo das 10 até 1 da tarde, ou em pouco, um outro grupo, então 3 grandes grupos para a gente monitorar a reitoria. A sede do sindicato, o sindicato comprou uma casa que é em frente, praticamente em frente, assim, a porta principal da reitoria. Nós não tínhamos mudado ainda para essa sede, porque nós ainda funcionamos numa salinha pequena. Mas abrimos a sede agora, estamos lá, colocamos uma tenda para facilitar, para a gente poder fazer esse contato, mas estamos ficando lá, a reitoria é nossa. Nós não vamos abrir mão de frequentar a nossa reitoria. Os nossos alunos têm livre acesso à reitoria. Nós estamos indo com o nosso crachá, mas em pequeno número. E qual é a grande mobilização que a gente está pedindo? Eu quero aproveitar essa oportunidade, tem muita gente aqui do Rio Grande do Norte assistindo, ficar todo mundo de plantão em casa, trabalhando pela rede social, um pequeno número na reitoria e o grande número em casa, publicizando na rede social. Hoje, um colega, professor, que foi candidato, teve 3% dos votos, mas ele não tem portaria de nada. Ele chegou hoje, pelo menos, querendo dar ordens na reitoria, querendo mandar o vigilante fechar o portão principal da reitoria. Nós não permitimos. Meu amigo, mostre você não foi nomeado nada. Ele acha que vai ser nomeado. Sim, se for nomeado alguma coisa, ele vai exercer a função dele lá como interventor. Mas hoje ele não podia exercer. E nós fomos para cima. E ele não exerceu. O interventor não foi trabalhar hoje presencialmente. Na segunda-feira ele não foi. Quando nós saímos por volta das 18, 19 horas, ele veio na noite, na calada da noite, fazer uma foto. Ridícula a foto que ele fez. Entrar no instituto às 9 horas da noite, sem ninguém, para fazer uma foto, para sentar na cadeira, para dizer que é reitor. Ele não é reitor, ele é interventor. E nós vamos chamá-lo assim. E quero chamar os nossos colegas, particularmente os nossos estudantes, a ficarem nas redes sociais. Nós vamos fazer um grande movimento. Vamos nacionalizar. Vamos construir uma fraternidade ainda maior, Guariba, entre Rio Grande do Norte e Santa Catarina, passando pelo Rio de Janeiro com o pessoal do Cefep. Nós vamos cada vez mais nos unir, mesmo à distância, porque a distância que eu estou hoje de você aí em Santa Catarina, é a mesma que eu estou de Arnóbio, porque a gente está nesse isolamento social. Mas isso está fazendo com que a gente amadureça. Isso está fazendo com que a gente se torne mais humano. E, com certeza, vamos dar um grande abraço quando passar tudo isso. Vai passar, já nos ensinou Chico Buarque, vai passar, essa agonia vai passar, Arnóbio será reitor, Guariba será reitor, e nós vamos voltar à vida, à alegria, as nossas rosquinhas lá do Campus Natal Central vão voltar a ser povoadas de jovens bonitos e bonitas, para a gente voltar a ter uma educação profissional, tecnológica de muita qualidade nesse país. Eu queria aqui, em nome do Sinasef, agradecer a todos e a todas, dar um abraço ao professor Maurício Mota, diretor eleito lá do Cefet Rio de Janeiro, que a gente não conseguiu botar em contato para trazer ele para essa live, mas dizer a todos e a todas que a gente precisa da nossa unidade para defender essa rede. Essa rede está acima das posições políticas individuais de cada um. Nós não podemos
que o que melhor se produziu na educação desse país possa ser jogado na lata do lixo. É muito importante aquilo que nós estamos construindo. É um processo. Ainda tem muitas falhas e ainda tem muita coisa para se fazer. Precisamos atingir ainda um número muito maior de filhos de trabalhadores, do povo pobre, mas essa escola é as nossas vidas. E nós vamos dar tudo a ela pela democracia, porque, como dizia o nosso grande mestre Paulo Freire, não existe educação de qualidade sem democracia. Então, a democracia, para a gente, tem um valor muito caro, um valor muito importante, um valor que preserva toda uma qualidade de um trabalho na educação. Obrigado, Gariba, obrigado, Arnob, obrigado, Hugo, obrigado, Memilane, a gente vai estar aí junto fazendo a nossa luta. Viva a luta dos trabalhadores, democracia para todos. Taoni e Ítalo, muito obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, e desculpe aí, pessoal, alguma coisa que eu fiz aqui, porque é a primeira vez que nós estamos fazendo com tradutor, apanhamos muito aqui nesse processo. Um abraço a todos e a todas. Amanhã nós vamos ter a live do Fonasef, com a presença da companheira Maria Lúcia Fatorelli. Muito importante que todos participem. Amanhã, Maria Lúcia Fatorelli vai estar aqui com a gente na live do Fonasef. Obrigado.